Olá, estamos iniciando mais uma edição de Uniguaçu para você no esporte com a programação Orelha da Bola. Programação que nós estamos trazendo diariamente para você para saber as informações esportivas, para saber realmente os destaques do esporte para você. Antes de mais nada, nós passamos a falar da nossa instituição. A Uniguaçu agora tem seu WhatsApp. Participe, dê sua opinião, dê sua sugestão pelo número 91640238. Na Uniguaçu, autonomia, cidadania, compromisso social, ética e respeito à diversidade são os valores de nossa instituição. Primeiramente, hoje, dia 26 de agosto, estamos comemorando os 100 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Olha, o sentimento se resume numa frase do hoje falecido jornalista Joelmir Betting, um dos mais conceituados jornalistas do país. Palmeirense, desde a nascença, Joelmir Betting falava o seguinte: explicar a emoção de ser palmeirense a um palmeirense é totalmente desnecessário. E a quem não é palmeirense é simplesmente impossível dizer o que é ser um palmeirense. Essa frase de Joelmir Betting, que resume aí essa história de 100 anos da Sociedade Esportiva Palmeiras, que eu tenho alguns amigos da imprensa, né? Amigo Ricardo da Silveira, um grande torcedor do Palmeiras, Nicolau Nesco, outro palmeirense que estão aí hoje saboreando, se não a lanterna, mas a vice-lanterna do Brasileirão, e tem tudo para que o Palmeiras caia para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Não é merecido, claro que não, por uma história de 100 anos. E Ademir da Guia, que o fala, dessa história que é o Palmeiras, dessa lenda Ademir da Guia. Também, recentemente, tivemos o goleiro Marcos, outro que foi um dos grandes destaques históricos na equipe do Palmeiras. Então, parabéns a vocês palmeirenses que militam na crônica esportiva de nossas cidades. Também, recentemente, quem esteve aqui, né? Meu amigo angolano, Paulo Serafim, outro palmeirense também, da nossa crônica esportiva de nossas cidades. Gente, falando agora do esporte amador de Porto União e Nova Vitória, no último final de semana, no ginásio municipal Generoso Daniel de Lara, sediou os finais do campeonato de futsal do município de Paula Freitas, nas categorias sub-15, veteranos e livre. A classificação geral ficou assim para os amigos da TV Uniguaçu. No sub-15, campeão, o Schalke 112. Vice-campeã, Bart Lavacar. Terceiro colocado, Farmácia Droga Centro. Quarto colocado, Locomotiva 3D. O artilheiro foi o Armando Campos, do Bart Lavacar, com 12 gols. Goleiro menos vazado, Alessandro Baranowski, do Bart Lavacar, com 11 gols. No veteranos, campeão Jararaca. Vice-campeão São Carlos A. Terceiro lugar, Independente. Quarta colocação para o São Carlos B. O artilheiro foi o Amarildo, do Jararaca. Goleiro menos vazado, Jair Braciac, do Independente. Já na categoria livre, lá do campeonato de Paula Freitas, na livre, o grande campeão foi a equipe dos Galácticos. Vice-campeã, Babilônia. Terceiro lugar, Botafogo. E quarto, Real Madrid. O artilheiro foi o Rodrigo dos Santos, lá de Vargem Grande. Goleiro menos vazado, Jonathan Batista, dos Galácticos. A partida final da categoria livre entre Galácticos e Babilônia foi extremamente emocionante, do começo ao final. Com muita raça aliada à técnica, as duas equipes proporcionaram muita emoção aos torcedores. Com esse ginásio quase lotado, o público viu o goleiro Jonathan fazer realmente a diferença. Foi o destaque do jogo para a sua equipe. Além de fechar a meta, também fez um gol que levou sua equipe ao título. Portanto, o grande campeão ficou a equipe dos Galácticos. A equipe do Galáctico teve uma regularidade durante o campeonato e fez com que nós tivéssemos aí esse resultado positivo. Tinha um goleiro que se destacou, mas dentre todos,
A equipe foi muito homogênea, uma equipe que conseguiu realmente apresentar um bom futebol, uma equipe que foi muito coesa dentro de campo, conquistando esse título. Falando agora do esporte de nossas cidades e também da região, no campeonato da Ansupar no futebol de campo, prosseguiu no final de semana. No Mijazão, aqui no distrito de São Cristóvão e União da Vitória, se enfrentaram as equipes de Paula Freitas e União da Vitória, estreia da equipe de União da Vitória. O time da casa aplicou uma sonora goleada, um chocolate na equipe de Paula Freitas, 8 para a União da Vitória, 0 para a Paula Freitas. É claro que a equipe de Paula Freitas não tem campo de futebol. Vários atletas de Paula Freitas não quiseram jogar. As informações de membros da comissão técnica estavam na arquibancada assistindo o jogo. Tipo um boicote contra a equipe de Paula Freitas. E aí foi realizadas finais de futsal e a maioria dos atletas que atuaram, participaram com certeza e tiveram dificuldade de suportar toda a partida. Lá em Paula Freitas, como já frisamos os resultados a instante. Os resultados dessa rodada, da Ansupar, segunda rodada, União da Vitória 8, Paula Freitas 0, Antônio Olinto 1, Cruz Machado 0, General Carneiro 0, Bituruna também 0, Paula Frontin 6, Porto Vitória 2. A liderança da competição trata-se da equipe de Paulo Frontin. Segunda rodada, 2 jogos, 6 pontos conquistados. Aí, portanto, o esporte de toda a nossa região. Vamos agora falar do futebol pelo Brasil. Passaremos a falar da Série B do Campeonato Brasileiro. Nós teremos a 19ª rodada para o dia de hoje, logo mais 19h30, em Minas Gerais, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O Boa Esporte recebe o Icasa. Vila Nova recebe a equipe da Portuguesa 21h50. Dia 29, no final de semana, Santa Cruz recebe o Atlético Goianiense em Santa Cruz. Sampaio Correia recebe o América Mineiro. O Joinville, na Arena Joinville, recebe o Oeste no dia 29 às 20h30. No dia 30, o Bragantino, em Bragança Paulista, recebe o ABC. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, a equipe da Ponte Preta recebe o Náutico, dia 30, 16 horas e 10 minutos. Também dia 30, 16 e 10. Vasco da Gama, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro, recebe a equipe catarinense, o Avaí. Também dia 30, o América de Natal, em Natal, recebe o Paraná Clube. E o Ceará, dia 30, enfrenta a equipe da Luverdense pela Série B do Campeonato Brasileiro, que traz a seguinte classificação até o momento. A liderança da Série B nesta 18ª rodada está o América Mineiro com 32 pontos. Em segunda colocação, o Ceará também 32 pontos. Terceira colocação da Série B do Campeonato Brasileiro, o Vasco da Gama, também com 32 pontos. Quarto colocado, o Avaí, time catarinense, com 31 pontos. Quinta colocação, o Joinville, fora da zona de classificação, mas com 30 pontos, um apenas atrás do Avaí na quarta colocação. Todos com 18 jogos. A quinta colocação, portanto, o Joinville, 30 pontos. Sexto colocado, Luverdense com 28 pontos. Sétima colocação, Ponte Preta com 28 pontos. Oitavo colocado, Náutico, 27 pontos. Nona colocação, Sampaio Correia, 27 pontos. Em décimo, Atlético Goianiense, 25 pontos. 11º, o ABC, 24 pontos. 12º, Boa Esporte, 24 pontos. 13º, Santa Cruz, 24 pontos. 14º, o América de Natal, 23 pontos. 15º, o Paraná Clube, com 22 pontos. 16º, o Icasa, com 19 pontos. 17ª colocação na zona da degola da Série B do Campeonato Brasileiro, o Oeste com 19 pontos. 18º, o Bragantino com 16 pontos. 19º, Vila Nova com 14 pontos. E o 20º, na lanterna, a equipe da Portuguesa com apenas 14 pontos ganhos. Muito bem, estamos retornando para falar do futebol. E agora vamos falar do Futebol Clube do Porto, que teve rodada no último final de semana pela Série B do Catarinense. Vamos passar o resultado da rodada, da 7ª rodada no último final de semana.
O Concórdia em casa ganhou do Camboriú por 2-0. O Internacional em Lages empatou com o Blumenau em 1-1. O Tubarão, jogando em casa, empatou com o Ercílio Luz. Jogo da casa, 0-0. O Guarani de Palhoça venceu a Caçadorense por 2-0. E em Canoinhas, o Canoinhas perdeu para o Porto por 1-0. Lá no Benedito Terésio, golaço do Bruninho, lá de fora, gavetou a menina. E assim, segundo jogo fora de casa, segunda vitória já. Presidente Israel Trancoso recebeu o nosso convite, compareceu à nossa programação e eu pergunto, presidente, o que mudou tanto na equipe do Futebol Clube do Porto? Vencemos a equipe do Camboriú em Camboriú e agora o Canoinhas em Canoinhas, 2 vitórias fora de casa. Presidente, o que aconteceu, presidente? Bom dia. Bom dia, Ivan, bom dia a todos. Estava na hora de vir a primeira vitória fora de casa, já que o Porto estava mostrando bom futebol dentro de casa e não acontecia a vitória, né? O time fechou entre os jogadores e na época com o técnico, conversaram que o que precisava era uma vitória para ter confiança e ela veio na primeira lá diante do Camboriú, de 5-4, foi uma boa partida do Porto. Em seguida, já contra o Canoinhas também, uma das melhores partidas do Porto também, dominou totalmente o Canoinhas e ganhou de 1-0. Agora, presidente, ganhamos pela primeira vez fora de casa, daí tivemos a troca. Por que a vinda novamente de Adriano Canaã para dirigir a equipe de Futebol Clube do Porto? Por que Adriano Canaã? O Porto estava com o técnico Serrano, já demonstrando um bom trabalho no Porto, abriu os olhos de outras equipes grandes e ele teve um convite do Noroeste. Então ele acabou saindo e o Canaã, como já foi técnico do Porto, já ajudou bastante o Porto, estava aqui nas nossas cidades, então eu convidei ele para assumir novamente o Futebol Clube do Porto e ele aceitou e já teve a primeira vitória lá em Canoinhas. Professor, também rapidamente aqui, a equipe do Porto pega um jogo indigesto. Amanhã, quarta-feira, 15h30, frente ao Guarani de Palhoça, aqui no módulo esportivo. Jogaço de bola também, não é, presidente? Um jogaço. O Guarani a gente sabe que é uma boa equipe, são jogadores do Avaí, do Figueirense, jogadores de qualidade, eles vêm para assumir a liderança, né? Se eles ganhar aqui do Porto, já vão ficar em primeiro lugar. Então vai ser uma partida bem difícil, que eles estão tentando ganhar o turno, né? E a gente já está reabilitado, a gente sabe que vai ser um jogo difícil, mas o Porto pretende ter a primeira vitória jogando em casa. Rapidamente, presidente, a liderança da Série B está com o Concórdia, 15 pontos, segundo colocado, o Internacional com 14, terceiro Guarani com 13, em quarto Blumenau com 10, em quinto Camboriú com 9, em sexto Porto com 8 pontos, em sétimo Canoinhas com 7, oitavo Ercílio Luz com 7 pontos, em nono Tubarão com 6, em décimo Caçadorense com apenas 3 pontos ganhos. Presidente, parada difícil amanhã. Ainda de portões fechados, né, presidente? Ainda continua com portões fechados, então a gente pede para a torcida ainda não comparecer. Esperamos que no segundo turno já esteja com portões liberados, se a gente conseguir os laudos. Mas ainda falando da partida, a gente sabe da dificuldade que vai ser a partida, mas o técnico e os jogadores estão preparados para ter a primeira vitória aqui na nossa cidade. Tá certo, muito obrigado ao presidente Israel Trancoso, que muito gentilmente veio até a nossa programação. E amanhã a gente retorna com muito mais informação esportiva para você aqui na TV Uniguaçu, programação Olhando a Bola. Bom dia, até mais. Tchau, tchau, tchau.